Olá, nono ano, bom dia, tudo bem? Espero que sim, né? Vocês estão dispostos a estudar sempre, né? Principalmente os meninos aí em todas as aulas que estão estudando tanto, né? Então, que bom! Bom dia, bom dia! Vamos lá? Pegando o livro, conforme eu combinei com vocês, tenho o livro em mãos. Aí eu vou falar de novo para os meninos, né? Que geralmente não estão com o livro lá durante o chat e assim por diante. Peguem o livro e vão acompanhando pelo livro. Só relembrando lá, nós estamos vendo o quê? O capítulo 17, o Brasil na Segunda Guerra, que é da página 66 à página 82. Para a aula de hoje, o prof vai falar um pouquinho da página 73 a 82, que vai pegar exercícios daí, tá? Da 73 em diante, que é a página que segue, até essa página a prof falou na aula anterior, ok? Lá na página 73, então, começa bem no finalzinho da página e o primeiro parágrafo vocês já deixam grifados, tá? Nesse primeiro parágrafo, que fala lá sobre impactos internos na guerra, o parágrafo está dizendo: mesmo ocorrendo do outro lado do Atlântico, a Segunda Guerra Mundial também impactou o cotidiano dos brasileiros, que sofreram com a falta de alguns produtos, como a gasolina e o trigo, fato que originou o pão de guerra, feito à base de farinha de milho. Além disso, em 1943, devido à mobilização de guerra, direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foram restringidos a fim de aumentar a produção econômica. Então, nessa partezinha, está falando sobre o que provocou ou o que acabou acarretando, mudando aqui internamente no Brasil. Porque os conflitos, isso todo você já sabe, não ocorreram aqui no Brasil. Mas nós tivemos impactos, né, diretos. Na sequência lá do texto, quando vocês fizerem, ou teoricamente já fizeram a leitura, né, que foi uma das tarefas de segunda-feira, vai estar falando sobre, a partir dessa política da boa vizinhança, né, que o Brasil tinha com os Estados Unidos tinha com o Brasil e tal, né, houve inclusive a criação de um personagem, né, do Zé Carioca, tá? Um personagem da Walt Disney. E outra coisa que circulou bastante aqui no Brasil foram as histórias em quadrinhos do Capitão América. Então, essa política da boa vizinhança fez esses produtos circularem, tá? Aí, vamos lá para a página 74. Na página 74, vocês têm lá na curiosidade, tá? A arte e música na política da boa vizinhança. Aí, vocês grifem lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta linha, tá? Nessa política da boa vizinhança, vai estar dizendo que o Walt Disney, ele viajou pela América e com outros artistas, com a intenção de conhecer esses países e criar personagens. Aí, a partir dessa quinta linha, vocês têm lá, ao chegar ao Brasil, ele concluiu que devido à sua cor e popularidade, o papagaio seria perfeito para simbolizar a nação e acompanhar o Pato Donald em sua aventura. Tá? Aí, esse Zé Carioca, se vocês pedirem para os pais de vocês, provavelmente eles vão lembrar desse personagem, tá? Desses gibis que tinha na época que eles eram crianças, que eles eram jovens, dependendo da faixa etária deles, né? Mostrando as características, tipo, os filmes que foram feitos, eles tinham a questão do samba, era norte-americano, mas abrasileirado, digamos assim, tá? Usando, então, essa política da boa vizinhança, tá? Porém, aí na sequência do texto lá, depois da curiosidade. Além disso, diante da aproximação do Brasil com os aliados, o que começa a acontecer? Que o Brasil está próximo aos aliados. Aqui acontece o quê?
as comunidades japonesas, alemãs, italianas, elas passam a ser hostilizadas pelos brasileiros. Tá? E alguns integrantes dessas comunidades, inclusive, são perseguidos pela polícia. Tá? Segundo parágrafo, vocês deixam grifado lá. O que está falando no segundo parágrafo? No entanto, a Segunda Guerra beneficiou a economia do Brasil. Tá? Então, internamente, o que vai acontecer? O preço da matéria-prima, ela subiu no mercado mundial, tá? E como o Brasil estava num processo de industrialização, então o país conseguiu se inserir em âmbito nacional, no âmbito latino-americano e tal, de produtos industrializados. Então, isso foi um lado positivo. E foi durante o Estado Novo também que foram criados, que o Brasil, digamos assim, teve um processo industrial bem bacana. Tá? Inclusive lá, as estatais, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi um acordo, Estados Unidos contribuiu com dinheiro e assim por diante, tá? Na página 75, vocês vão ter lá o quê? Que com essa industrialização, começaram a surgir, com a industrialização, os trabalhadores urbanos aumentam, a porcentagem de trabalhadores urbanos. E isso também vai trazer a necessidade de se regulamentar esses trabalhos. E com isso, os sindicatos também, têm uma preocupação, começam a surgir leis para isso, tá? E aí vocês grifam lá na terceira linha do primeiro parágrafo. Com isso, surgiu o que os estudiosos chamam de trabalhismo. O que é o trabalhismo? Consistia em uma política social voltada aos assalariados. Podem grifar esse parágrafo até o final. Na sequência, vai estar dizendo sobre a questão dessa adoção da CLT, então, que é a consolidação das leis trabalhistas, tá? Nas quais é como se fosse um tratado, não, um documento, tá? Onde vai aparecer todas as normas relacionadas às questões trabalhistas. Tá? Essa política voltada ao trabalhador, ela vai fazer com que o Vargas tenha uma característica de governo populista, tá? Que ele seria popular, digamos assim, diante da sua sociedade, diante do Brasil. Porém, o ideal é o quê? Para analisar o governo de Vargas, tem que associar o trabalhismo com o populismo, tá? Porque reivindicar esse atendimento aos direitos dos trabalhadores e tal, isso era uma reivindicação antiga já. Então, não é que ele criou isso naquele momento, há tempos já os trabalhadores vinham lutando por melhores condições de trabalho e que essas regras que eles deveriam seguir, que os patrões deveriam seguir, estivessem escritas, estivessem numa lei regulamentada. Tá? Então, ele atendeu uma demanda que já existia. Por que associar populismo ao trabalhismo? Aí grifem lá o terceiro parágrafo da página 75, tá? O último lá antes do fim do Estado Novo lá. Associar o conceito de populismo ao trabalhismo, estratégia política na qual o presidente, ao atender às reivindicações dos trabalhadores, buscava convencer uma parte da sociedade a apoiar o seu discurso. Tá? Aí sim, ele está usando a popularidade dele com, essa reivindicação dos trabalhadores. Que ele, de certa forma, consegue manipular esses trabalhadores, que vão começar a fazer propagandas a respeito dele. E dessa forma ele se torna popular. Tá? Mas não que ele buscou esse trabalho, nesse sentido, para o trabalhismo. Tá? Deveria ser as duas coisas andando juntas. E aí, na sequência, vocês vão ter lá sobre o fim do Estado Novo. Tá? Então, o Brasil vivia uma situação paradoxal,
segundo o autor do livro, né? E por que paradoxal? Porque ao mesmo tempo que ele se posicionava ao lado dos aliados, na defesa da democracia pelo mundo, ele era governado por uma ditadura de áreas fascistas, ou seja, Vargas tinha atitudes totalitárias. Então, isso faz com que, né, a coisa não seja tão boa assim. Aí, os políticos de oposição do Vargas vão começar a explorar essa questão, como que o Brasil entrou na guerra, como que ele está do lado, né? Está lutando com quem tem características iguais a ele, como que ele se aliou a um outro, que, né? Lembram na aula passada que eu falei para vocês que ele não estava muito preocupado em relação à ideologia, ele estava se associando àquilo que mais lhe convinha, tá? E aí, como Vargas começou a perceber que ele estava sofrendo muita pressão, ele passa a articular uma proposta mais democrática, tá? Uma proposta de democratização. E o que ele queria? Conquistar a classe trabalhadora novamente para que ela apoiasse ele, para ele se manter no poder. Tá? Aí, nessa tentativa de democratizar, então, ganha espaço na agenda dele e tal, e os partidos políticos começam, então, a se organizar, inclusive com outros líderes políticos. Tá? Ao conquistar a classe trabalhadora, então, o que o Vargas vai fazer? Ele vai tentar o apoio dos comunistas. E aí, ele vai fazer o quê? Ele concede anistia a centenas de pessoas, centenas de presos políticos. Ou seja, né? Na tentativa desses comunistas apoiarem Vargas. Tá? Aí, o que vai acontecer? Essas tentativas do Vargas, elas não vão ser tão positivas assim. Os protestos por uma gestão mais democrática não paravam. Cada vez tinha mais protesto, mais discursos e tal. E tanto que, em março de 1945, houve um protesto, tá? na Praça da Sé, onde esses estudantes, então reunidos na Praça da Sé, eles estavam tentando juntar trabalhadores, né, para derrubar Vargas. Porém, o que acontece é o contrário. Esses trabalhadores, eles vão aos gritos lá de queremos Getúlio e atacaram os universitários. Então, esse movimento ficou conhecido como queremismo. Tá? Aproveitando-se desse queremismo, desse povo lutando por manter Vargas, né, por querer Getúlio, ele vai convocar os operários e tal a se juntar com ele no Partido Trabalhista Brasileiro. Porém, quando ele substitui o chefe da polícia do Distrito Federal pelo irmão dele, vai gerar suspeitas aí. E a população fica com medo que ele vai aplicar um novo golpe. Lembram que isso é 1945, ele já estava no poder desde 1930, tá? Sempre manipulando e conseguindo se manter. E aí, eles acabam, né, mobilizando tropas na capital e tal, e forçando o Getúlio Vargas, então, a renunciar. Tá? Ele vai ser exilado, então, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Tá? Com isso, novas eleições são realizadas, e mesmo que a ideia ou a tendência era que o Eduardo Gomes ganhasse, que era aquele líder do movimento lá da Praça da Sé, né? Ele só recebeu 34% dos votos. E quem se elegeu foi Eurico Gaspar Dutra. Tá? E dessa forma se encerrou o Estado Novo e seguiu-se um período então de redemocratização até o ano de 1964. Tá? O que eu quero que vocês façam para a gente debater depois no chat é o Você, o Historiador, da página 78. E sem desculpas, ok? E não esqueçam do uniforme no chat. Beleza, pessoal?
Até depois!